nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos esta semana celebrando memória de um grande santo da nossa igreja, bispo e doutor da igreja, São João Crisóstomo. E além disso, iniciamos a semana ouvindo o evangelho que nos fala de uma fé tão profunda como a deste centurião, fé que também nós precisamos ter. Ouçamos o evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então, Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu empregado faze isto e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado com perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, vejam tamanha fé deste centurião, que nos motiva também a cultivar em nós esta virtude teologal que é a fé. São três as virtudes: fé, esperança e caridade. Aquele homem tinha fé, aquele homem tinha esperança, e como nós ouvimos no início do Evangelho, ele também era caridoso. Então é preciso que nós consigamos reunir as virtudes teologais em nossas vidas, para que nos momentos de oração nós tenhamos uma profunda intimidade com Jesus e que possamos com Ele dialogar, pois Ele é o centro da nossa vida. Um modo tranquilo de nos aproximarmos de Deus, através das virtudes teologais. Um modo eficaz de tocar o coração de Deus são as expressões de genuína fé. Por exemplo, as orações em favor de toda a humanidade, incluindo os nossos governantes, para que possamos levar vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade.
É preciso que nós saibamos compreender esta realidade e que a nossa oração seja de fato profunda e eficaz. Se nós formos falar deste homem, deste centurião, nós vamos ver que ele surge diante de nós, trazendo em si grandes virtudes. É um homem que sabe mandar, pois diz a um soldado vai, ele vai, a outro vem, ele vem, mas ao mesmo tempo ele tem um grande coração, sabe querer aos que o rodeiam, como é o caso desse servo doente, por quem faz tudo o que pode para que se cure. É um homem generoso que tinha construído a sinagoga da cidade. Faz-se respeitar e querer, pois, como diz São Lucas, os judeus que recorreram a Jesus insistiram dizendo-lhe: ele merece que lhe faças esta graça, porque ele é amigo desta nação. Então vejam, a pessoa, no seu todo, ela tem que ter as suas virtudes e dentro de sua função, ela tem que saber conduzir com autoridade, saber conduzir com generosidade, mas não pode perder a beleza do coração, ter um coração bondoso, um coração generoso, que mesmo sendo uma pessoa de um alto escalão, um alto grau, ele não pode perder a sensibilidade de ajudar aqueles que necessitam. Vejam que Jesus, depois de ouvir todas estas informações, ele se põe a caminho. Mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguém para dizer que, mestre, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Então vejam que esse homem, apesar de todas as virtudes e todo o bem que fazia, ele manda dizer a Jesus: eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu não sou digno. Ele reconhece isto. Então, esta fé, cheia de humildade, conquistou o coração de Jesus, de tal maneira que Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: em verdade vos digo que não encontrei tamanha fé em Israel. A humildade, meus irmãos e irmãs, é a primeira condição para crer. É o caminho amplo pelo qual se chega à fé e se colabora para aumentá-la. Abre-nos para a vida de acesso a Jesus. Por isto, precisamos ser humildes. Peçamos com sincera humildade que o Senhor nos aproxime dele e que ao nos aproximarmos dele, tenhamos esta humildade. Peçamos ao Senhor que ele aumente e fortaleça a nossa fé e que se disponha a fazer em tudo a sua vontade. É preciso que tenhamos em nós este sentimento bonito, esta atitude bonita de poder aproximar-se do Senhor. Vai dizer o Evangelho, finalizando, que quando os mensageiros voltaram para a casa do oficial, encontraram o empregado em perfeita saúde. É assim que age Jesus. Jesus olha o nosso coração, se somos humildes, se somos verdadeiros, se cremos de fato, se temos esperança, se somos caridosos. E a partir daí, sim, nós vemos a ação de Jesus acontecer entre nós. Vamos pedir que São João Crisóstomo possa nos auxiliar em nossa vida. Vejam que ele contribuiu para a formação catequética e litúrgica, grande pregador da palavra de Deus, fez significativas reformas no clero,
salientando a pobreza e a simplicidade evangélica. Sua obra consiste, sobretudo, em homilias e comentários exegéticos às cartas do apóstolo Paulo. É chamado doutor da Eucaristia. Vamos, inspirado por esse pastor exemplar, nos motivarmos a que nos aproximemos com mais frequência do banquete da Palavra de Deus e da Eucaristia. Nós temos diante de nós o banquete da Palavra e o banquete da Eucaristia. Vamos, diante disto, transformar a nossa vida naquilo que o Senhor espera de todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E seja feliz.